Eu uso esta tribuna para, em nome dos brasileiros e brasileiras que represento, abordar esta questão do relatório do COAF que todos nós brasileiros tivemos acesso nestes últimos dias. E ocupo esta tribuna também para fazer perguntas que boa parte dos brasileiros que tem acompanhado este noticiário está se fazendo. Em primeiro lugar, este relatório do COAF, para começar pelos dados que ele apresenta, ele mostra que Fabrício Queiroz, que é um policial militar aposentado, que assessorou a família Bolsonaro durante mais de 10 anos, fica-se sabendo ao acaso, por conta deste relatório do COAF, que ele movimentou R$1.200.000 em 12 meses. A renda desse cidadão não passa de R$100.000 por ano. E ele movimentou R$1.200.000 num único ano. Aí vai-se olhar esta conta e percebe-se que nesta conta depositam dinheiro outros assessores da família Bolsonaro. Eu quero pedir aos líderes que representam Bolsonaro nesta casa, e especialmente a Eduardo Bolsonaro, que seguramente poderá responder parte destas perguntas que eu estou colocando aqui na tribuna. A primeira pergunta é esta: por que 6 assessores da família de Bolsonaro depositam dinheiro nesta conta de Fabrício Queiroz, que movimenta R$1.200.000 em um ano? Segunda pergunta, e algo que salta aos olhos de todos nós: será uma mera casualidade que um cheque de R$24.000 sai desta conta e é depositado na conta de Michele Bolsonaro, a primeira-dama, a esposa do presidente eleito? Outra questão que chama atenção e salta aos olhos neste processo todo: quanto dinheiro terá passado pelas contas de Fabrício Queiroz nos anos anteriores a estes 12 meses que nós temos a informação passaram pela conta R$1.200.000? Quarta pergunta importante, que eu dirijo diretamente para Eduardo Bolsonaro. O presidente eleito Jair Bolsonaro tenta explicar de que teria emprestado dinheiro para Maurício Queiroz. Primeira questão estranha: alguém que movimenta R$1.200.000 em um ano precisaria de R$40.000 emprestado por Jair Bolsonaro? Bastante estranha esta teoria. Mas se Jair Bolsonaro de fato emprestou R$40.000 para Fabrício Queiroz, por que teria feito este empréstimo? Tem algum documento que demonstre este empréstimo? Isto está lançado no imposto de renda do presidente eleito, que teria emprestado esses R$40.000 para Fabrício Queiroz? Tudo muito estranho nesta questão do relatório do COAF. Tudo muito incoerente. Tudo leva a crer que da ponta deste iceberg muitas outras realidades aparecerão. Algo que chama atenção também é a sincronia da demissão ou exoneração a pedido desses assessores. Não só Fabrício Queiroz, o assessor multimilionário da família Bolsonaro, mas também a filha de Maurício Queiroz, de Fabrício Queiroz. A filha era assessora de Jair Bolsonaro e ele assessor de Flávio Bolsonaro. Eis que, exatamente no dia 15/10, estes 2 servidores são exonerados dos cargos que ocuparam durante
muitos anos como pessoas da mais absoluta confiança da família Bolsonaro. E vejam que esta exoneração acontece exatamente poucos dias depois do contato de Flávio Bolsonaro com o juiz Bretas, do Rio de Janeiro, quando já circulavam informações que ainda não estavam, obviamente, consolidadas, mas circulavam informações de que uma série de assessores e deputados estavam sendo investigados, deputado Edmilson, na Assembleia do Rio de Janeiro, deputado Chico Alencar. E casualmente, dentre tantos assessores e deputados investigados, poderiam estar sendo investigados e poderia saber, através de uma informação privilegiada, o senador eleito Flávio Bolsonaro poderia ter tido, ou pode ter tido, uma informação privilegiada para demitir estes dois assessores, no sentido de diminuir o impacto daquilo que está sendo investigado hoje. Então, é algo realmente que o Brasil não pode assistir de braços cruzados sem que seja investigado devidamente. Trata-se do presidente da República eleito. Não estou aqui falando das fake news, de todas as manipulações que obviamente tornam muito questionável o resultado da eleição, mas estou falando de algo concreto. O presidente eleito tem um filho eleito senador. Ele e este filho têm dois assessores. Um deles movimenta R$1.200.000 num ano, e este assessor deposita R$24.000 nas contas da esposa do presidente eleito. O presidente vem a público e diz que fez um empréstimo. Não apresenta documento nenhum sobre este tal empréstimo. E fica aquela pergunta que tem que ser feita com um pouco de ironia: por que alguém que movimenta R$1.200.000 no ano precisa pedir um empréstimo de R$40.000 para Jair Bolsonaro? Agora, outra questão muito importante que precisa ser investigada, deputado Celso Panceira, é porque é que a operação autorizada por Bretas e pelo Ministério Público, ela não foi autorizada durante o processo eleitoral. E aqui eu digo, há indícios de que setores no Ministério Público e no Judiciário manobraram para não desencadear esta operação, a fim de proteger a candidatura de Jair Bolsonaro até o dia 28, quando as urnas estariam fechadas. E depois das urnas fechadas, aí se descobre retroativamente que 15 dias antes, deputado Edmilson, haviam demitido Fabrício Queiroz. E algo que eu quero pedir à imprensa brasileira e pedir a Fabrício Queiroz, que ele dê uma entrevista coletiva para a imprensa brasileira, explicando, porque se ele não tem nenhum temor quanto à origem, os motivos dele ter movimentado R$1.200.000 no ano, apesar de ter um salário de R$7, R$8.000, ele pode e deve chamar uma entrevista coletiva para explicar a sua versão. O deputado Eduardo Bolsonaro pode subir a esta tribuna e responder às perguntas que eu acabo de fazer nesta tribuna e que são do interesse de todos os brasileiros. Por fim, pedir também ao Ministério Público Federal, sou signatário ao lado do líder da nossa bancada, Paulo Pimenta, de uma representação ao Ministério Público Federal, pedir que ele instale imediatamente o inquérito e a investigação sobre esta questão. Por que tanta demora? Por que não chamar imediatamente algumas oitivas? Por exemplo, por que não chamar Fabrício Queiroz para tentar entender o motivo de uma movimentação financeira tão fora do seu padrão de renda
e de salários. Para concluir esta minha breve fala, nós seguramente debateremos este assunto muito neste parlamento esta semana, e tão logo reiniciem os trabalhos. Eu espero que, além do Ministério Público Federal, além da Polícia Federal, que este parlamento, que será empossado no dia 1º de fevereiro, que nos garantam as assinaturas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as relações entre Fabrício Queiroz, a família Bolsonaro, o caixa e o patrimônio desta família, e quanto e como isto incidiu no processo eleitoral brasileiro. Espero que a Justiça Eleitoral também abra investigações para verificar se destas contas de Fabrício Queiroz não fluíram recursos para serem utilizados na campanha de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro e outros que podem ter usufruído dos recursos desta conta, como nós já sabemos hoje, a primeira-dama usufruiu de pelo menos R$24 mil. Então a minha vinda à tribuna é para solicitar à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que acelere a análise da representação, que eu sou signatário, junto com o líder Paulo Pimenta, que poderá e deverá, na minha opinião, abrir uma investigação sobre todas estas circunstâncias.